Uma vez que você calcula o déficit calórico para o seu paciente, então o paciente, digamos que ele tenha um GET de 2.500 calorias. Igor, o que é o GET? O gasto energético total. Então GET é a sigla para gasto energético total, beleza? Então esse gasto energético total é diário. Digamos que esse paciente, de acordo com a rotina dele, ele gaste 2.500 calorias por dia. Então, esse paciente gasta 2.500 calorias. Pensando num déficit calórico para que de fato esse paciente emagreça, você prescreve para ele um VET de 2.000 calorias. Igor, o que é o VET? É o valor energético total da dieta, do plano alimentar que você vai prescrever. Então, dessa forma, com um GET de 2.500 calorias e com um VET prescrito de 2.000 calorias, você colocou aquele paciente em um contexto metabólico de déficit calórico, com déficit calórico diário de 500 calorias. Beleza? Tá fazendo sentido? Dentro desse VET, você pode ter uma dieta com 60% de carboidratos. Você pode ter uma dieta com 40% de carboidratos, com 20% de carboidratos. Então sim, você consegue montar uma dieta de 2.000 calorias com 60% de carboidratos e aquele paciente vai emagrecer. Você consegue montar uma dieta de 2.000 calorias com 40% de carboidratos e aquele paciente vai emagrecer. A mesma coisa com 20% de carboidratos. Então, dentro do contexto de déficit calórico, você pode ou não utilizar a dieta low carb. Beleza? Então, sempre. Não adianta você montar uma dieta com 20% de carboidratos e aquele paciente não estar em déficit calórico. Ele não vai emagrecer. Então, só enfatizando, acredito que isso também não seja novidade, mas é bom deixar claro, certo? O que vai mandar sempre a base para o emagrecimento é o déficit calórico. O que vem depois são estratégias que você pode ou não enquadrar aquele paciente de acordo com as individualidades desse paciente. Continuando, uma vez que o nutricionista ele sabe interpretar os impactos da dieta low carb no emagrecimento, esse nutricionista ele vai ter um diferencial na sua carreira. Nós temos algumas características bem específicas da dieta low carb no emagrecimento. Então essa dieta ela tem uma capacidade diferente das outras dietas, que é o que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. Então, uma vez que você entende os processos fisiológicos envolvidos em uma dieta com uma maior restrição de carboidratos, você consegue explicar isso para o seu paciente. Então você consegue clarear a cabeça do seu paciente em relação a vários mitos que estão envolvidos com a dieta low carb. Você consegue esclarecer isso para outros profissionais da área de saúde que também têm muita dúvida em relação à dieta low carb, em relação ao impacto dos carboidratos no emagrecimento. Uma vez que você entende as características da dieta low carb e o impacto fisiológico dessa dieta, você também consegue adequar a dieta do seu paciente, consequentemente ter uma maior adesão e lá na frente mais resultados. Então, pensando principalmente nessa parte de mitos, de radicalismos no emagrecimento, o nutricionista ter o conhecimento do impacto da dieta low carb no emagrecimento é muito importante. Então, entrando nessa parte do impacto da dieta low carb no emagrecimento. A gente parte dessa ideia. A dieta low carb, ela é mais eficaz sim para a perda de peso no início do acompanhamento nutricional. Então, se você vai começar um acompanhamento com o seu paciente e você prescreve uma dieta low carb, esse paciente vai sim perder bastante peso no início, principalmente nos primeiros dias, tá? E quando o leigo percebe isso, isso gera cada vez mais confusão na cabeça deles, e eu vou chegar nesse ponto. A grande questão é, perda de peso é diferente de emagrecimento. Beleza? Quando a gente fala de emagrecimento, nós estamos falando de perder gordura, de reduzir o percentual de gordura. Quando a gente trabalha um déficit calórico, a nossa ideia é que o nosso paciente perca gordura e mantenha o máximo possível da massa muscular para, dessa forma, otimizarmos os resultados estéticos. Então, isso é emagrecimento.
o que é diferente de perda de peso. Quando eu falo de perder peso, nós estamos falando também de massa livre de gordura. Certo? Igor, massa livre de gordura é igual músculos? Não necessariamente. Quando a gente fala de perder água, nós também estamos falando de perder massa livre de gordura. Beleza? Então, dieta low carb é sim mais eficiente para perda de peso total, principalmente, né, nos primeiros dias, na primeira semana. E isso, essa perda de peso, é diferente de emagrecimento. Quando nós estamos falando de emagrecimento, estamos falando de perder gordura e esse é o nosso objetivo com o nosso paciente no consultório. Vale enfatizar que a perda de gordura de forma eficiente, de forma saudável e de forma sustentável, ela acontece no longo prazo, né? E não ali em 1 ou 2 semanas. Mas, sim, a dieta low carb é mais eficiente para a perda de peso, principalmente nos dias iniciais. E por que que isso acontece, Igor? Por que que isso acontece? Muito simples. Por conta das reservas glicogênicas. Então, o glicogênio é a forma do nosso corpo armazenar carboidrato. Então, a partir da ingestão de carboidratos, nós vamos ter a glicose circulando na nossa corrente sanguínea e essa glicose, ela pode e vai ser armazenada na forma de glicogênio. Nós temos o glicogênio hepático, nosso corpo armazena essa glicose na forma de glicogênio no fígado, né? Esse glicogênio vai ser utilizado para a manutenção da glicemia quando nós estamos longos períodos, né, horas ali, sem ingerirmos alimentos. Então, o nosso corpo estoca esse glicogênio no fígado e vai quebrando esse glicogênio em glicose novamente quando nós ficamos muitas horas sem ingerirmos carboidratos. Então, por exemplo, durante o sono. E também o nosso corpo estoca essa glicose na musculatura na forma de glicogênio muscular. Esse glicogênio muscular vai ser utilizado pelas próprias células musculares durante a atividade física, por exemplo. Beleza? Então, o nosso corpo, a partir da ingestão de carboidratos, ele estoca esse carboidrato como glicogênio. Então, se eu faço uma ingestão maior de carboidratos, eu vou ter mais glicogênio, pensando, por exemplo, naquele paciente que quer melhorar a eficiência física, a performance, progredir com as cargas, um aporte de carboidratos vai ser mais interessante por isso. Esse paciente vai ter mais glicogênio. Ele vai treinar com essas reservas glicogênicas abastecidas. Então, nosso corpo, ele também armazena o carboidrato na forma de glicogênio. A grande questão é essa aqui. Para cada 1 grama de glicogênio formado, nós temos também o acúmulo de 3 a 4 gramas de água, média de água. Então, o glicogênio, ele é formado ligado à água. Maiores estoques de glicogênio significa maior retenção de líquido. E que talvez você já tenha entendido a lógica do ganho e da perda de peso a partir da ingestão ou da redução da ingestão de carboidratos. Certo? Então, se nós estamos com grandes reservas glicogênicas, nós estamos com uma maior retenção de água. Por outro lado, se a partir do momento X nós reduzimos drasticamente a nossa ingestão de carboidratos, que é o que acontece muitas vezes para aquele paciente que faz a dieta por conta própria, o que acontece? Nós temos uma maior depleção de glicogênio e, consequentemente, esse glicogênio ele não é reestocado de forma eficaz. Por quê? Porque eu não estou consumindo carboidratos. O que acontece nesse momento? Eu tenho uma queda de glicogênio, consequentemente, eu tenho uma queda nessa retenção hídrica. Eu tenho uma queda nesses níveis de água. Então, queda dos estoques de glicogênio é igual a queda de água. Então, acontece sim essa perda de peso uma vez que nós iniciamos um protocolo de uma dieta low carb, principalmente aquelas dietas low carb mais restritas em carboidratos. Por que isso acontece? Por conta dessa perda de água. E de fato é um valor expressivo. Nós vamos ver o estudo daqui a pouco. São valores expressivos, mas isso não quer dizer que o corpo está perdendo gordura, está perdendo água. Consequentemente, se o paciente fizer uma refeição ou passar 2, 3 dias comendo muito carboidrato,
né, ele vai reabastecer os estoques de glicogênio e vai recuperar todo aquele peso que ele perdeu, uma vez que ele vai novamente, né, reter esse líquido para a formação do glicogênio. Então, até aqui, galera do YouTube, tá fazendo sentido? Se tá fazendo sentido, manda aí no chat, deixa o like aí no vídeo. Mas a ideia principal é essa: se nós reduzimos a nossa ingestão de carboidratos, principalmente de forma drástica, nós reduzimos os nossos estoques de glicogênio, consequentemente, reduzimos o nosso armazenamento, essa retenção hídrica, e isso vai impactar diretamente na perda de peso total. Por isso que tem essa falsa sensação de emagrecimento rápido, né? Provém dessa perda de peso rápido por conta dessa redução nos níveis de água. Beleza? E como eu falei, trouxe aqui um estudo que mostra justamente isso. Esse estudo avaliou 11 mulheres. Elas ficaram 4 dias em uma dieta extremamente hipocalórica, uma dieta de 405 quilocalorias por dia, e essa dieta estava extremamente reduzida em carboidratos. A ideia do estudo era: será que, se essas voluntárias reduzirem bastante a quantidade de carboidratos, elas vão perder peso, né, de forma expressiva? E dá uma olhada nesse resultado, né? Elas começaram o estudo com um peso médio ali de 89,2 quilos. Ao final desses 4 dias, em uma dieta hipocalórica, bem restrita em carboidratos, né, elas tinham perdido mais de 4 quilos de peso total. Então é possível, sim, o indivíduo, a partir de uma restrição mais severa de carboidratos, ele perder 4 quilos em 4 dias. Quando o leigo percebe isso, vê isso na prática, vem aquela demonização do carboidrato. Então, eu só estou 2, 3, 4 quilos a mais no meu peso total porque eu estou consumindo carboidratos. Se eu parar de consumir carboidratos, eu vou, né, perder esse peso de forma constante, de forma contínua. E a verdade é que isso não acontece. É realmente naquele curto espaço de tempo dos primeiros dias de restrição de carboidratos, e a partir do momento que esse paciente fizer uma ingestão maior de carboidratos, o que em algum momento vai acontecer, ele vai recuperar todos aqueles 2, 3, 4 quilos que ele perdeu. Então realmente é uma ilusão de perda de peso que leva a essa demonização geral que nós vemos hoje, né, em relação aos carboidratos. Beleza? E analisando de forma mais minuciosa esses dados, nós vemos que essa perda de peso está relacionada à massa livre de gordura, ou seja, de água, não está relacionado à gordura. Então esses 4 quilos que essas mulheres perderam nesse estudo aqui, especificamente, não foram 4 quilos de gordura, até porque fisiologicamente perder essa quantidade de gordura nesse curto espaço de tempo é algo extremamente difícil, beleza? Então realmente é uma ilusão por conta dessa perda da retenção hídrica, né? Nessa diminuição dos níveis hídricos. Beleza? Então, a Priscila Nascimento falou que está fazendo sentido. O André Lima também está aí. Show de bola, galera. Vamos continuar. Inclusive, achei que vale a pena pontuar aqui, essa é uma estratégia muito utilizada por lutadores. Por lutadores ali que têm essa preocupação com o peso. Digamos que eles têm que bater o peso 70 quilos, dando aqui um exemplo. O atleta ele tem que bater 70 quilos, né, até a quinta-feira, e ele está ali atualmente com 74, 75 quilos. É muito comum esses atletas reduzirem drasticamente o consumo de carboidratos ali nos dias anteriores à pesagem, inclusive realizar exercícios com um saco plástico pelo corpo, talvez você já tenha visto essas imagens, com o intuito, né, de desidratar, de perder água. Porque quando a gente perde água, quando a gente usa essas estratégias para perder água, essa perda de peso ela realmente é muito mais rápida, né? Então é comum nós vemos lutadores utilizando estratégias para perder água em um curto espaço de tempo para bater a pesagem ali específica. E a redução drástica de carboidratos, né, como parte dessa estratégia, além de exercícios físicos extenuantes, uso de diuréticos também, é muito comum, né? Inclusive, mais uma observação, é comum esses lutadores terem episódios de complicações de saúde por conta da queda da eficiência do sistema imunológico, por conta também dessa redução drástica na ingestão de carboidratos. Então,
criando aqui esse gancho, é uma estratégia muito utilizada por lutadores por prover essa perda de peso expressiva em um curto espaço de tempo.